Você sabia que a primeira Revolução Industrial foi um período histórico de transformação na economia que marcou o início do processo de industrialização mundial? Ela teve início no século XVIII, em 1760, lá na Inglaterra. Nesse vídeo, nosso grupo abordará sobre as consequências da industrialização para o campo e para as cidades, além de abordar alguns fatos a mais, juntando geografia e história de uma única vez. Aproveitem o vídeo. Sabe-se que a industrialização é um dos principais fatores de transformações do espaço geográfico, pois interfere em várias questões, como fluxos populacionais, atividades comerciais, enfim. Desse modo, a industrialização traz algumas consequências ao falar especificamente sobre o campo. Observa-se que a mecanização do sistema produtivo, por exemplo, começou-se a utilizar máquinas como colheitadeiras, tratores, substituindo o que antes o homem fazia, o trabalho humano, ou seja, a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. Então, isso afetou bastante nas relações de trabalho, o que foi proporcionando também o êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo dos campos em busca de emprego, já que estavam sendo substituídos pelas máquinas, eles iam para as cidades em busca de empregos, ou seja, essa migração conhecida como êxodo rural. Além de que, também é importante falar que o campo, com a industrialização, com o passar do tempo, e atualmente ele tem mais um intuito nem sempre das pessoas morarem, mas também de ir para o campo nos finais de semana, como forma de lazer, enfim. Ou seja, as pessoas moram nas cidades e vão visitar o campo. Então, houve bastante mudança com, principalmente, a industrialização na área rural, no campo. Irei falar sobre as consequências da industrialização nas cidades. É válido observar que o processo de industrialização nas cidades teve seus pontos positivos e também os seus pontos negativos. Vale lembrar que no processo de industrialização as pessoas migraram do campo até as cidades, ou seja, houve o processo de urbanização. Porém, houve também a superpopulação, onde muitas pessoas estavam concentradas em um só lugar, ou seja, nas cidades. Também teve a geração de empregos, ou seja, muitas pessoas estavam trabalhando no setor comercial e no setor industrial. Também teve a poluição do ar, onde o ar tóxico saído pelas indústrias abalava muito as pessoas e gerava problemas ambientais e respiratórios nas pessoas. As inovações técnicas que marcaram o primeiro período da Revolução Industrial começou a partir da vinda de camponeses para a cidade em busca de trabalho, devido à política de cercamento que ocorreu. Assim, houve o surgimento das máquinas a vapor, oriundo da queima do carvão e muito utilizado nas indústrias têxteis e de ferro, por diminuir o tempo que as pessoas utilizavam. Assim, houve também a criação das locomotivas a vapor, grande invenção daquela época. Algumas novas formas de trabalhos que surgiram com a primeira Revolução Industrial. Bem, primeiramente, anterior a esse período, a forma que prevalecia de trabalho era o artesanato. No caso, as pessoas produziam seus produtos com as próprias mãos. E a partir da primeira Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor, as pessoas passaram a produzir seus produtos com máquinas e separadas por etapas, que no caso é o meio de produção chamado Fordismo ou Taylorismo. E isso ajudaria bastante no meio de produção, fazendo com que elas produzissem mais facilmente e mais rápido também. Também houve um grande desenvolvimento no comércio, uma vez que estava ocorrendo o grande êxodo rural, com as pessoas saindo dos campos e indo para as cidades em busca de trabalho, em busca de emprego nessas novas fábricas que surgiram e, consequentemente, aumentando a população e maior venda de produtos, aumentando assim o comércio. Algumas fábricas que surgiram nesse período foram a têxtil, que é a fábrica de tecido, e também a indústria metalúrgica. Aqui apresentar para vocês a consequência de migrações de indústria para campos e cidades.
Bem, graças à imigração das indústrias para as cidades, houve muitos aumentos de população, se mexeu do rural e graças a novas tecnologias que foram avançando cada vez mais, houve uma revolução, entre essas a revolução das máquinas, onde pessoas que trabalhavam em indústrias, tendo a mão de obra lá, fazendo tudo na mão, foram demitidas por conta das novas máquinas, né? Isso causando muito como posso dizer, uma popularização muito concentrada, muitas pessoas na cidade, resumindo, muitas pessoas na cidade, aumentando muito níveis de violência e também de desemprego, taxa de desemprego, né, que eu falei já. E logo depois de imigrar para a cidade, quando foram para os campos rurais, muitas indústrias causou desequilíbrios, tanto na natureza, quanto também nas cadeias alimentares, graças a poluições de rios, mares, desmatamento, também poluição do ar, afetando diretamente a camada de ozônio. A Revolução Industrial alterou as formas de produção e as relações de trabalho. As indústrias que trabalhavam no desenvolvimento técnico, como a indústria têxtil e metalúrgica, aumentaram a sua capacidade de produção, já que as máquinas estavam ali para fazer esses serviços, e os trabalhadores que ali trabalhavam, que faziam esses serviços que as máquinas agora substituíram, tiveram outras funções agora. Eles começaram a passar a fazer outras funções.